Bom, enfim, vamos lá. A ideia de fazer sério, né? Porque muitas das vezes vocês não têm, né? A gente está sem aula. Tá ruim? Foi. Tá beleza? Pessoal, quando quiserem falar alguma coisa, vamos falar pelo WhatsApp. Que aí eu não preciso abrindo aqui direto, tá? Vamos lá. Enfim, vamos lá. A ideia é porque é uma aula que já passou há muito tempo. Normalmente eu dou essa aula para vocês no quinto e as pessoas não lembram mais, né? E a gente sempre tem uma atualizaçãozinha ou outra para fazer e vale a pena, por mais que o curso é de cirurgia oral. Eu, como eu sou periodontista também de formação, então acho bem bacana a gente poder dar esse no curso de cirurgia, né? Eu boto essa aula no YouTube, quem quiser ver também, quem não pôde estar aqui hoje, pode ver com tranquilidade em casa. Só não vai conseguir interagir, né? Aí vocês têm minhas redes sociais, vocês têm meu WhatsApp, vocês entram em contato, a gente conversa sobre qualquer dúvida, tá? Então, quais as indicações, né? Quais são as indicações para a gente fazer a cirurgia periodontal? Tudo começou antigamente no tratamento, né? Então, eles achavam que a doença estava no tecido, no osso, no cimento, né? Eles não associavam tanto com a parte de bactéria, né? A gente tem essa ideia de que a principal função dessa cirurgia é a gente fazer o acesso, para fazer uma raspagem, né? A gente fez isso aí na integrada, a gente faz isso na pele. Então, na nossa rotina clínica, a gente sempre faz esse tipo de cirurgia, né? Pessoa que tem dificuldade de acesso para higiene, como pseudobolsas, né? Gengivites básicas, tudo isso é dificuldade, porque a gente sabe que tem um suco fisiológico, ele tem uma média de 0 a 3, né? Botaram 3 como... Antigamente 3 já era considerado bolsa, hoje já estica até 3, né? Então toda hora tem uma mudança. Enfim, mas você tem que dar meios dessa pessoa conseguir ter higiene. Tudo que você fizer de cirurgia periodontal, de tratamento periodontal, não vai dar certo se a pessoa simplesmente não tiver uma correta higiene. Tanto que eu tenho uma aula, que vai para o YouTube também, que eu vou deixar disponível para o quarto período, só de terapia mecânica, terapia química, né? Para controle do biofilme, da placa, vulgarmente falando, né? Então, a correção de hiperplasias, que pode ser medicamentosa, pode ser hiperplásica, muito comum um paciente que usa aparelho, né? Que aí aquela aparatologia toda acaba tendo mais áreas de retenção de placa, então as pessoas têm mais dificuldade de higienizar. Infelizmente, muito ortodontista, eles botam o aparelho, mas não perde tempo ensinando e nas manutenções, também troca elástico, aquelas coisas, e não faz a manutenção da higiene, não, porque aquele é um momento completamente a higiene da pessoa, né? Está acostumada a escovar o dente normalmente, muito mal já às vezes passa fio dental, imagina cheio de trombolho, fio, elástico, daqui a pouco tem corrente, tem aquele elástico grudado no outro, que é chamado de chain. Então, cada vez mais dificultando a higiene. Então, se a pessoa não tiver uma consciência, não adianta o dente estar alinhado, nivelado, bem bonito, mas depois quando está cheio de mancha branca, cheio de processo de cárie, quando já não tem cárie propriamente dito, então fica muito difícil, né? Então as pessoas têm que ter consciência. Facilitar a terapia restauradora, principalmente aquelas cáries classe 5, né? Que são bem na margem de cervical, onde vai ter uma dificuldade de fazer um aumento e às vezes a cárie invade mesmo e aí você não tem uma condição de fazer
essa higiene corretamente e nem a restauração, né? E alterar uma margem gengival em relação às restaurações, tá? A contraindicação foi o que eu falei. Se o paciente não tiver uma higiene correta, não adianta. Vocês vão ficar parando grama, né? Vão lá, tira a gengiva, né? Faz uma gengivoplastia bem bonita e logo depois o paciente vem e crescer tudo de novo. Porque a causa foi o biofilme, ou a causa pode ser medicamento. Então, nesses dois casos, é complicado. Medicamento, o médico tem que ver muitas das vezes são anticonvulsivantes, então o paciente ele não pode ficar sem medicamento, né? A grande maioria causa mais problema, né? Mas tem outros, alguns anticonceptivos, tá? Mas tem que saber por quê e você pode substituir, se não pode, né? Então só pode fazer essa avaliação, porque foi ele que indicou, você não tem autoridade para remover essa indicação. Tá? Pessoal, divulga o microfone quem estiver aí, e aí se tiver alguma dúvida, fala comigo no WhatsApp. Foi, né? Beleza. Tá? Então, o paciente tem a necessidade de fazer uma correta higiene. Então, é uma coisa para repensar. Se algum ortodontista depois ver esse vídeo, ou vocês, a partir de agora, podem depois querer se especializar em ortodontia também, né? Tem que higienizar a pessoa, tem que fazer o controle. Não custa nada, é bem barato aquele revelador de placa, estimula o paciente, valoriza o seu tratamento. Os pacientes, tem muita empresa aí, principalmente essas franquias, olha para a cara do paciente, chega, senta, Você tá com sapequinha hoje, hein, menina? Tá falando aí junto, gente. Liga isso, não complica tudo. Foi. Tá? Então é muito importante a gente ter essa colaboração. Então o paciente tem que ser treinado, o paciente tem que ser continuamente estimulado a manter essa higiene, tá bom? Vai ter um valor agregado muito melhor, tá? Doenças cardiovasculares são os mesmos pré-cirúrgicos de uma cirurgia dentária normal. Se o paciente tem algum tipo de hipertensão, angina, histórico de infarto, aferir sempre a pressão arterial desse paciente no pré-operatório. Mas ele tem histórico de pressão alta, não tem problema, né? O importante naquele momento ele estar com a pressão boa. Assim que é muito comum também o paciente ele chegar para você e falar assim, poxa, mas eu acabei de sair de casa, a pressão estava super normal, eu não entendo por que esse pico hipertensivo. Ou às vezes você pede uma liberação para o cardiologista e o cardiologista vai e bota, fala que está liberado, é só restringir o uso de adrenérgico. É muito comum receber esse tipo de liberação, né? O que a gente considera muitas das vezes infundada, mas enfim, é o que a gente recebe. Tá? Mas o mais importante é isso. Mas, poxa, eu saí de casa, estava boa, cheguei aqui, vai ter ansiedade, vai ser, dependendo de como o cara foi até o consultório, foi correndo, muito sol, muito esforço, o que ele se alimentou naquele dia, se a dieta era rica em sódio, sal, né? Tudo isso faz alterar, às vezes, momentaneamente, a PA, tá? Desordens hormonais e neurológicas, obviamente, né? O paciente
a gente já falou, né? Foi a nossa primeira aula de exames laboratoriais, né? Se for necessário, depois eu boto a aula online aí para vocês também, pelo menos o básico, né? Que a gente pede na nossa rotina cirúrgica. O paciente diabético. O paciente diabético, ele tem uma acidose metabólica, onde vai ter uma dificuldade muito grande de cicatrização, né? Então, ele tem que ser completamente monitorado. E dentro dessa acidose metabólica, ele modifica a permeabilidade dos capilares, o que pode levar a uma dificuldade de cicatrização, uma infecção pós-cirúrgica, né? Então, ele tem que estar controlado. Não adianta dar um jeitinho. Lógico, gente, quando a gente fala descontrolado, né, o paciente com 120, 130 de glicemia, que por mais que ela está mais elevada do que o normal, mas até anos atrás, 120 era considerado uma glicemia, uma média boa, né? Hoje que baixou para 100, né? A gente está falando de um paciente de acidose metabólica, 180, 170, tá? Durante muito tempo, logicamente não pode ser depois do almoço, porque logo depois do almoço, se ele botar muito carboidrato para dentro, ele vai ter um pico hiperglicêmico também. Então não conta. Então tem uma tabela, a gente fala isso na aula de exames laboratoriais, né? Uso longo de corticosteroides, né? Esclerose múltipla, mal de Parkinson, epilepsia, tá? Lembrando que os quadros de epilepsia não são aqueles quadros constantes, né? Minto, esporádicos, aquele que fez uma vez na vida, faz uma vez por ano, fez e nunca mais soube, né? Epilepsia é aquela que o cara toma remédio controlado mesmo, é aquele que tem quadros em curtos períodos de tempo, você tem uma chance de ele fazer um quadro no momento que você está fazendo a cirurgia, tá bom? Então esses são os pacientes mais controlados mesmo. A gente tem que tomar conta de qualquer alteração, tá? E aí tem a necessidade de pedir um laudo ao neurologista, que estiver acompanhando, enfim. Tá? O fumo, né? O fumo para odontologia, ele é um malefício muito grande. Ele também, assim como diabetes, também faz vasoconstrição periférica. Ele maqueia alguns processos inflamatórios, tá bom? Então, o fumo realmente ele não tem nenhum tipo de benefício. Só para você ter noção, na implantodontia, ele aumenta em 5 vezes mais a chance de perda de implante dentário, né? Ele acelera, você sabe que é um dos fatores modificadores. Existe uma aula de periodontia só de fatores modificadores, né? Que é exatamente isso. Então, o fumo é um desses fatores modificadores. Então, aquele paciente tem uma doença crônica, ela pode se tornar agressiva por causa do fumo. O fumo vai causar doença periodontal? Não. Não causa doença periodontal. O que causa é o biofilme, é o descontrole. Tá bom? Mas é um fator modificador. Então, é aquele que o paciente, se ele não tiver um controle rígido, né, do biofilme, ele pode se tornar, por causa do fumo, né, um paciente com periodontite agressiva. Aqui estão alguns exemplos de alguns instrumentos, né, de Boto, de Orban, de Kirkland, a gente vai falar sobre eles. Os cinzéis de Oximbim, as limas de Sluga, que servem muito boa para furca, para interproximal, né? As mais variadas lâminas de bisturi. O que eu mais gosto é a 15C, né? O que eu mais recomendo, a mais comum que as pessoas usam é a 15, mas a melhor, na minha concepção, é a 15C. Trocas, sempre que possível, de baixa rotação. Poxa, Marco, mas a gente usa muito de alta. Sim, né? A alta porque corta melhor. Mas porque a de baixa você só pode usar em motores elétricos, porque no pneumático mesmo de pressão que a gente usa em ar comprimido, ela não consegue ter a capacidade de cortar osso assim tão eficaz. Aí acaba esquentando muito, que você vai ter que fazer muita compressão. Agora, se for um motor elétrico, aquele motor de implante e tal, ele mantém o giro do torque, você pode usar, que é bem confiável, tá? E uma cureta da sua preferência. Aqui a gente botou as curetas da série Grace, mas eu
Gosto muito da Emacol, né? Então, tá aqui, isso aqui é Orban e Kirkland, né? Então, são os precursores desses gengivótomos, que é o par mais conhecido da cirurgia periodontal, né? Então, o Orban ele serve para fazer as incisões interproximais, né? E Kirkland serve para você fazer o contorno gengival, removendo aquele excesso de gengiva. Logicamente, você vê que eles são de uma época tão distante, onde se chamava a doença periodontal de piorreia gengivalis. Se você pegar os artigos de piorreia, você vai achar eles como a grande maioria dos autores desses artigos. E os tratamentos cirúrgicos da época se constituíam em você remover o tecido doente. Então, todo o tecido solto, que hoje a gente sabe que ele vai se aderir novamente para o epitélio juncional longo, né, ele era removido. Então, era chamado de tratamento bolsa zero. Ele tirava aquela bolsa completamente, aquele tecido solto, porque ele achava que estava doente, né? E muitas das técnicas que a gente vai mostrar aí, eles acabavam removendo o osso também, porque eles achavam que o osso doente também poderia fazer malefícios, tá bom? Então, você tem alguns acessos, né? O principal, né, de tratamento é a mucogengival regenerativa, né? Hoje tem um apelo muito grande para a estética também, né? E temos as corretivas, que é quando que a gente considera aumento de coroaclínica, qualquer aquele procedimento que precisamos aumentar a coroaclínica, um dente fraturado, né? Um grampo de endo que não pega porque fraturou a coroa, então você tem que refazer para poder fazer o canal e reconstituir aquele dente proteticamente, né? Então, tem essas três tratativas aí que a gente costuma acompanhar, né? Então, o tipo de incisão mais clássica, que é a gengivectomia, você simplesmente pegava, né? Via ali as bolsas periodontais, tirava aquele tecido que era considerado um tecido doente, né? E hoje a gente faz a gengivectomia para poder remover o excesso de tecido, né? Ou a gengivoplastia, que é para reconformar esse tecido, né, que envolve o dente, trazendo ele a uma naturalidade melhor, ou você também fazendo uma gengivoplastia com a intenção de aumentar a coroa estética e clínica do paciente, né? Também está sendo muito utilizado, associadamente até a lente de contato, para poder aumentar a coroa do dente, ficar com uma estética bem bacana hoje em dia. A incisão primária era assim, como eu falei para vocês, você vai lá, aferia a bolsa, né? Vinha no finalzinho da bolsa e marcava ela, fazia pontinhos. Existia antigamente uma sonda milimetrada com um marcador, e você tinha a sonda milimetrada de um lado e o marcador do outro. Então você enfiava a sonda e fazia um piquezinho assim. Não se acha mais isso, né? E aí, então você fazia como se fosse o siga os pontinhos. Você vem simplesmente e fazia, aqui está aqui o Kirkland, né? E vinha fazendo o contorno dele, tá? E depois o órgão na interproximal, tá? E aí você tem aqui a técnica clássica, que é você botava essa lâmina nessa posição, onde deixa ele com bisel externo. Quando você quer diminuir o volume também desse fenótipo gengival, você utiliza essa situação, né? Está aí o órgão, como eu falei para vocês, né? Interproximal, responsável pela interproximal. Depois que passa o Kirkland fazendo contorno, vem com o Orbanzinho, né? Muitas vezes as pessoas nem usam, hoje estão fazendo muito no lugar do Kirkland, né? Faz o contorno com a própria lâmina de bisturi e depois vem com a cureta Macol no lugar do Orban, tirando as interproximais, porque você já vai tirando e raspando, que é muito comum aí embaixo a gente ter presença de cálculo, né? E aí, no tratamento ainda antigo, essas figuras eu peguei de livro, né, do Linde, para vocês terem uma noção, se quiser depois pesquisar também, fazer um acompanhamento de referência bibliográfica, né? Algumas fotos minhas, outras que eu pego na internet, para poder ilustrar legal e ficar bem bacana as aulas, né? Então você remove, aqui a gente está vendo aqui a remoção desse tecido, depois que você fez o contorno. Bom, eu fiz o contorno do tecido,
já fiz a gengivoplastia, conformei a nova estrutura tecidual, mas o fenótipo ainda está baixo, ou eu preciso remover um pouquinho do osso, ou a gente tem algumas fraturas ósseas que estão não está deixando a gente fazer uma conformidade linear, estrutural do osso alveolar, né? Você vem, remodela, também serve para uma fase de cirurgia gengival quando você faz em 2 etapas, tá bom? E depois o cimento cirúrgico, que a gente sempre usa para proteger essa ferida, né? Até porque as linhas de sutura de periodontia, se forem de nylon, é fio 5, 0 ou 6/0, tem que ser fios extremamente finos, né? Vocês vão ver algumas vertentes que preferem o nylon porque é mais fácil de limpar, né? Por ele ser monofilamentar, ele não agrega tanto biofilme, né? E outra vertente que vai preferir mais uso do Vicryl, né? Poliglactina 910, que você não tem a necessidade de fazer uma remoção ou uma nova agressão. E por ela acontecer por degradação enzimática e ser reabsorvível, e não produz processo inflamatório. Já o nylon, né, ele vai produzir, porque ele é mais fininho que seja, o teu corpo vai tentar envelopar o nylon, né? Ele não é biocompatível, tem que remover. Então, uma vertente, né, mais atual vai utilizar o Vicryl fininho também, 5/0, 6/0, né, nas terapias periodontais, tá? O pós-cirúrgica fica bem melhor, né? E qual a intenção dessa gengivectomia? Você remover inicialmente o quê? O tratamento. Remover o tecido de granulação, tártaro, restos residuais reacionais, porque às vezes o tecido vai reagir a uma cavidade cariogênica, por exemplo, ele vai invadir. Então, aquele tecido que invade é um tecido de granulação, não é um tecido saudável. Então, você tem que remover aquele tecido também para poder reconformar uma gengiva saudável após uma restauração, tá? Depois você faz a remoção do cimento cirúrgico, depois desse tempo, né? Instrução general sempre, pós e sempre que você estiver tratando esse paciente. Não existe odontologia sem instrução de general. Você pode fazer a lente de contato mais linda do mundo, você pode fazer o clareamento mais lindo do mundo, a cirurgia mais linda do mundo, a endodontia mais linda do mundo, tudo, tudo, tudo. Se o paciente não tiver uma higiene satisfatória, vai ter um prazo de validade, né? Então, imagina uma periodontia, e para piorar a situação, você, em 2, 3 semanas, você perde todo o trabalho que você fez, né? Então, você vai ter que ter essa instrução de higiene oral. E para cirurgia também, né? A gente, por mais que o nosso curso seja mais de cirurgia, mas essa aula acaba ficando disponibilizada depois para o pessoal da pério. Então, tem que saber que não adianta. A instrução de higiene oral é o básico da odontologia, tá bom? E a cicatrização normalmente acontece de 7 a 14 dias. Você pode remover o ponto se for necessário, né? Se for Vicryl, você pode deixar, enfim, tá? Esse foi um paciente meu, tá? Que chegou no consultório e ela ia botar o aparelho. Só que tinha aqui uma lesão cariogênica, né? E a mãe também queria fazer essa cárie e chegou lá porque a dentista não tinha como colar bracket embaixo. Ela reparou que não tinha como colar bracket embaixo, porque olha aqui, olha o fenótipo dela, né? A gente chama isso de erupção passiva. Ela foi tão lenta que a gengiva foi junto com a erupção. Então, aqui não tinha nem local para botar o bracket e, para piorar, ainda tinha uma cárie aqui. Então, a gente precisa fazer todas as propriedades que pode fazer de uma gengivoplastia, a gente vai ganhar nessa situação, né? Então, a gente não só ganhou coroa clínica, estética, mas nessa época nem foi estética, foi até funcional, porque ele queria botar ainda o aparelho ortodôntico, né? Eu estava começando a preparar essa paciente aqui com as bandas e quando chegou para fazer a colagem, opa, mas não tem como, né? Então, que bom, foi uma dentista muito capciosa, né? Muitas das vezes você chega em alguns locais e já cola e depois corre atrás de prejuízo. E olha aqui, ó, como é que a cárie estava bem no borra do incisal. E ali na foto anterior, olha só, parecia que estava na margem gengival, tá vendo? Então, além de ser difícil de fazer essa restauração, porque o acabamento não ia ficar bom aqui na margem, né? Você ficou com uma amplitude, uma coroa funcional muito melhor,
o que vai facilitar, porque toda essa cobertura que a gente tinha inicialmente, olha só a quantidade de gengiva que a gente tinha aqui, a gente tinha mais gengiva coberta do que gengiva exposta, do que dente exposto, né? Olha lá, tá? E aí, nesse momento, você também facilita a higiene, que olha aqui, ó, como é que já está cheio de mancha branquinha, ó. Vai ser tudo manchinha branca. Por quê? Porque as bolsas eram tão profundas, por isso que a gente chama de pseudo-bolsa. Por que pseudo-bolsa? É uma falsa bolsa, né? Porque ela não tem doença periodontal. A bolsa, ela provém-se da perda óssea alveolar, né? Então, o paciente perde osso alveolar, perde osso de suporte, consequentemente, você tem uma bolsa propriamente dita. Nesse caso, não. A opção foi devagarinha, foi lenta, então o gengiva foi acompanhando a coroa do dente e você ficou uma quantidade de coroa submersa naquela gengiva marginal muito grande, tá? Ah, mas não era gengiva inserida, gengiva marginal, porque era solta, você conseguia sondar isso aí tranquilamente. Então, você dava pela sonda nua e crua, pelos números, parecia uma bolsa periodontal. Mas você vê que não tem perda óssea nenhuma, até pela idade, era uma pré-adolescente. Então, senão seria uma periodontite muito agressiva, né? Então, não foi o caso. E aí, depois de restaurado, polido, uma foto com a luz natural, você vê que ficou imperceptível, né? E agora a paciente pode colar seus brackets sem problema nenhum. E o acabamento da restauração ficou perfeito, né? Então, a gente teve apelo estético, funcional e restaurador. A gente teve todos os apelos, as funções necessárias de uma gengivectomia nessa paciente, tá bom? Então, né, uma das primeiras incisões que a gente ensina na periodontia, né, é a incisão de Wiedemann, né, preconizado por Leonard Wiedemann, né, você está vendo aqui, ó, quando ele preconizou esse retalho, tá? Aonde se falava ainda piorreia alveolaris, tá vendo? Era o nome que a doença periodontite tinha na época, né? Então, Leonardo Wiedemann ele fez uma incisão que demonstra o quê? Que classifica-se como? Você tem duas incisões relaxantes, mas a remoção daquele colarinho que eles achavam que estava contaminado antigamente, né? Removia ainda o osso, que também eles achavam que estava contaminado na época, e fazia-se a sutura, tá? Quando é que a gente usa muito isso aí agora, hoje em dia, né? Hoje em dia a gente usa para o aumento de coroa clínica, né? Então eu preciso fazer um aumento de coroa clínica. E o paciente tem mais de 3 milímetros de gengiva inserida. Se o paciente tiver menos de 3 milímetros de gengiva inserida, eu não posso fazer o retalho de Wiedemann, tá? Eu não posso tirar a gengiva dele. Porque menos de 3 milímetros de gengiva inserida, esse paciente tem a tendência do alimento penetrar no suco gengival e parar no espaço bucal, podendo fazer fístulas periodontais e várias outras lesões, tá bom? Então, o paciente só pode fazer o retalho de Wiedemann com mais de 3 milímetros de gengiva inserida, tá? Vai lá. Tá? Faz o colarinho, retalho trapezoidal, que é chamado pela cirurgia, né? É o retalho de Wiedemann, tá? Lembrando que a margem, sempre, a base sempre mais larga do que a margem, por questões de irrigação, aqueles conceitos da cirurgia. Então, tá? Mas quem inventou foi um periodontista, tá? Depois Newman, em 20, né? Foi feito o Newman e o Newman modificado. A diferença é o retalho e por ele não tirar colarinho. Então, ele continuou fazendo retalho em L ou trapezoidal, mas fazendo a incisão dentro do sulco gengival, tá bom? Então, a incisão foi intrasulcular, o que já foi uma coisa bem melhor, já que você não descarta mais gengiva, tá ok? É o mais utilizado hoje aonde? Na cirurgia oral, né? Então, eu preciso tirar um siso superior super incluso, vou fazer uma Newman clássica. Ah, mas eu preciso fazer um dente extranumerário, vou fazer um Newman modificado. É o que a gente usa muito na cirurgia também, só que a gente só falava
cirurgia retalho em L, retalho em trapezoidal, né? Então foi tirando mérito de quem inventou. E a periodontia ainda mantém esses nomes e os méritos históricos a esses profissionais, né? De Kirkland, né? Ele já começou, é o nosso retalho clássico de uma extração normal, onde ele faz o quê? O menor sacrifício de áreas não inflamadas, simplesmente afasta a gengiva intracelularmente e faz a raspagem. Então, para que a gente usa isso aqui? A gente usa quando a gente tem que fazer uma raspagem de campo aberto. Então, aquelas bolsas que a Mini 5 e a After 5 não funciona mais, por mais que seja pequenininho, bolsa de 8, 10, às vezes você não consegue, e é tanto sangramento, você só de encostagem, a gente faz às vezes no manequim, no quarto período, parece muito simples, mas na clínica a gente vê que não é. Esse tecido está tão inflamado que só de encostar ele sangra muito, muito, muito. Então vocês não vão conseguir ter uma visão direta favorável. Então, aí, quando você vê que é muito profundo, você tenta raspar, sangra tanto, que você acaba desistindo. Então, você faz uma cirurgia, através do retalho modificado de Kirkland, né? Para poder acessar e ver diretamente osso, tártaro, dente, e fazer uma raspagem mais fidedigna, ok? E aí, simplesmente abriu, raspou, viu que está sem nenhum tipo de tártaro, cálculo ali naquela região, fez alisamento radicular, com a liminha de Hirschfeld que eu sempre recomendo para vocês, e suturinha interproximal. Pronto, tá? Então, as vantagens são o quê? Uma estética melhor, já que todo acesso periodontal acaba causando uma retração gengival, né? Nesse caso, é o que vai causar menos retração, já que você mantém, até muitas das vezes, se você não tiver necessidade de fazer dos dois lados, você consegue manter um dos lados e aí fica com a cicatrização praticamente perfeita. Quando rebate dos dois lados, já tem uma perda dessa, vai ter uma retração mais menor do que seria, né, de qualquer dos outros anteriores, que a gente remove ainda pedaço de tecido, faz incisões relaxantes. Quando você faz incisão relaxante, vai ter uma cicatriz naquela região, por mais imperceptível que o tempo faça ficar, mas por isso que é muito importante também o retalho ser sempre parapapilar. Você vê que os retalhos anteriores, ó, são sempre parapapilares, ó. Laterais à papila. Você não faz em cima da papila, tá vendo? Ó? Parapapilar, ó. Não faz em cima da papila. Se fizer, você aumenta as chances de retração gengival, tá? E aí você tem também o retalho de Friedman, né? Que é o retalho reposicionado apicalmente. Para que serve isso? Serve para aquele tipo de fenótipo onde você vai ter menos de 3 milímetros de gengiva inserida. Então, vou fazer um retalho intracelular de Newman, tá? Vou fazer todo o tratamento. Se eu precisar tirar o osso, o causa de aumento de coroa clínica, se eu precisar tirar um tecido de granulação, eu vou tirar, mas não vou tirar a gengiva inserida, tá? E vou suturar ele mais apicalmente. Então, eu vou tirar ele daqui e suturar ele mais embaixo, mantendo todo o feixe de gengiva inserida, tá bom? Então, ele é muito indicado para você fazer o aumento de coroa clínica, né, em pacientes aonde não tenham um fenótipo gengival espesso, ou seja, menos de 3 milímetros de gengiva inserida, tá bom? O de Wiedemann modificado foi relatado por Hanford e Nistler em 1974, tá? E ele é dado como bisel invertido. Por que bisel invertido? Tá? Porque, ao contrário de que vocês podem ver aqui, ó, em vez de você deixar o tecido lesionado para fora com a necessidade de utilizar um cimento cirúrgico, senão vai arder, né? Porque a ferida fica exposta, você faz o bisel invertido. E você vai ter o quê? Olha só, como é que você entra com a lâmina de bisturi. E aqui, ó, a lesão vai ficar para dentro quando você sutura. Você não tem ferida exposta. Então, você descarta a necessidade de fazer
de instalar, né, o cimento cirúrgico e, ao mesmo tempo, você também mantém uma boa cobertura óssea. Então, se você tiver a necessidade de fazer um enxerto, qualquer coisa desse tipo, ele é muito interessante. As melhores vantagens, melhor adaptação, né? Diminui o trauma e menor exposição das raízes. Esse retalho também é muito utilizado quando você faz enxertos, tá? Enxerto ósseo, enxerto de furca, tá bom? Eles são muito utilizados. A cunha distal, como o nome diz, ele tem um formato de cunha, né? Lembra da cunha de dentística que você bota no espaço interproximal? É o mesmo formato, tá vendo? É meio triangular. Ele é muito utilizado para quê? Ou só pode ser utilizado para dentes que ficam no seu longo eixo, tá vendo? Longo eixo paralelo ao adjacente, onde você pode ter uma força eruptiva, tá? Porque os resíduos vão entrando aqui, ó, e vão causando processos inflamatórios, tá? Ou às vezes simplesmente o dente quer erupcionar, tá com uma posição boa para erupcionar, e aí você normalmente do superior e começa a mastigar. É a diferença da pericoronite clássica, que é essa aqui, através de processos inflamatórios, porque já tem um dente semi-erupcionado, e vai entrando resíduo de alimentos, tá? Para a periodontite traumática, onde você não tem resíduo de alimentos, não tem um processo inflamatório clássico e o processo é traumático, é o superior, que já está mastigando esse estufamento que o de baixo está fazendo antes de rasgar o tecido. Então, vai mastigando ali, vai fazendo trauma, e aí uma pericoronite, que a gente fala que não é não clássica, é traumático, tá bom? Que muitas das vezes você resolve removendo o dente superior. Você tira o dente superior e acaba o problema, tá bom? Agora, se o dente for compatível com a manutenção dele na boca, então, para o dente ser compatível, ele tem que estar fora do ramo ascendente da mandíbula, porque se o ramo estiver passando, né, a linha oblíqua externa estiver passando aqui no meio do dente, não adianta eu fazer uma cunha distal, fazer uma osteotomia, porque o ramo ascendente vai cicatrizar e vai fechar isso tudo de novo, tá bom? E se o dente estiver fora de posição, mesioangulado, distangulado, não tem como ficar, tá bom? Então, o dente tem que estar fora do ramo ascendente e numa posição aonde possa vir a erupcionar. Marco, eu posso tirar o de cima e manter o de baixo? Pode. O de baixo, normalmente, ele faz oclusão na cúspide distal do segundo molar superior. O inverso a gente não consegue, tá bom? Que é o quê? Ah, eu posso tirar o de baixo e deixar o de cima? Dificilmente isso vai acontecer, porque o de cima ele vai extruir e vai mastigar o ângulo da mandíbula. E o paciente vai sentir dor, tá? E às vezes ele fala, poxa, ele tirou o siso, aí um ano depois ele veio para cá e ficou falando assim, pô, lembra que esse siso você tirou um ano atrás? Pô, tô sentindo dor, acho que ficou alguma coisa aqui. É muito comum o paciente relatar isso. Aí você vai lá, radiografa, não tem nada. Aí você vai ver o de cima que destruiu e começa a mastigar. Às vezes tem até a marquinha da cúspide ali no ângulo, tá? A cúspide distal modificada. Opa. Ela já tem um formato mais de H, né? Ela é mais descrita na literatura para remoção da bolsa na distal da região retromolar dos molares superiores, ou também quando você tem um semi-incluso superior, o que é muito raro de acontecer. Por quê? Porque ele remove uma quantidade de tecido maior, tá? Porque na inferior não tem necessidade, o tecido é mais um tecido mais escuro. Eric. Tá mudinho agora. Tá? Então, é um tecido mais espesso. Então, você acaba tendo que fazer essa técnica de H, de cunha distal modificado, e aí fica mais... você remove um volume maior de tecido, tá? Ela é mais utilizada para a região retromolar superior. Não que não possa fazer inferior, tá bom? Questão disso, só por causa do volume de tecido que sai.
E aumento de coroaclínica, né? Aumento de coroaclínica a gente tem hoje o costume de falar o quê? Quando quebra um dentinho lá atrás, tem que fazer aumento de coroaclínica para fazer a endo, né? Para poder botar um grampo, conseguir isolar, para conseguir, às vezes você consegue ainda fazer a endo, mas, né, não tá bom para botar o pino, o término não tá legal, para fazer a prótese, então você usa para N situações, até mesmo aquela gengivoplastia clássica. Eu quero simplesmente dar um aumento do tamanho dos meus dentes, tá bom? Então, existe uma preferência pelo edema modificado quando existe necessidade de osteotomia, tá? Só que, ó, muitas técnicas podem levar a aumento de coroaclínica. Então, qualquer coisa que aumente a coroaclínica de um dente é considerado aumento de coroaclínica. É muito comum o aluno chegar para mim e falar assim, poxa, professor, como é que eu faço aumento de coroaclínica? Primeira pergunta é, depende. Né? Então, você tem um fenótipo espesso, bem grandão, posso descartar a gengiva? Widmer, não posso. Eu só tenho um pouquinho de fenótipo. Eu não posso descartar a gengiva. Aí você faz o deslocamento apical de retalho. Bom, então você precisa analisar paciente caso a caso. Não existe uma técnica que sirva para todas as situações, tá bom? A cirurgia óssea, né? A gente tem duas denominações, a osteoplastia, osteotomia. A osteoplastia é isso aqui, ó, criar uma forma fisiológica de remover o osso. Então, muitas das vezes, né, quando é erupção passiva, você faz a gengivoplastia, né? Para fazer o quê? Para reconformar, porque aqui ainda é uma foto que o paciente está bonitinho, mas muitas das vezes os fenótipos tem uma coroa maior que a outra, tem uma gengiva lá em cima, outra lá embaixo. Então, você quase sempre a gente tem que fazer primeiro o tecido. Bom, professor, ficou bonito, mas a tendência, se tiver muito osso, é aquele fenótipo dar uma voltada. Ele nunca vai voltar desarmônico, mas você perde coroa, mas eu quero manter o aumento da coroa. Você vai lá e começa a fazer a osteoplastia. Você vai tirando, vai expondo um pouquinho, respeitando sempre o espaço biológico, que é de 3 milímetros, lembre-se disso, para poder fazer toda a aderência do tecido periodontal. Então, você tem um espaço biológico de 3 milímetros, tá bom? E aí vai reconformar, respeitando o das cristas ósseas. Diferente de uma osteotomia, que é o que a gente faz para extrair um dente, por exemplo. Você não tem a necessidade de manter o formato. Eu quero fazer um acesso ao osso, remover o dente, o tumor, ou o que for ali dentro. Isso é uma osteotomia. É o que mais faz em cirurgia oral, é osteotomia. Osteoplastia é o que a gente faz mais na periodontia. Tá? E aí, esse é o nosso querido Linde. Todos esses que a gente botou é o único clássico que ainda está vivo, né? Que ele fez uma definição muito aceita ainda, né, na cirurgia mucogengival. O que é uma cirurgia mucogengival? É um procedimento cirúrgico designado a corrigir defeitos na morfologia, posição ou na quantidade da gengiva em torno dos dentes. Então, hoje se preocupa muito com a odontologia estética, não só o branco, né? Vocês veem um apelo muito grande, clareamento, lente de contato, branco, 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 mas os dentistas mais tops, eles se preocupam com a harmonia do branco e do rosa. Né? Você precisa de uma harmonização da dentisteria, né? Da prótese com a periodontia. Então, a periodontia é quase uma base de quase todas as especialidades. Quais os objetivos das cirurgias mucogengivais? Ganho gengival, cobertura de raízes, tá? Que é um dos grandes problemas antigos da periodontia. A periodontia, antes dessa preocupação estética da gengiva, ela estava se perdendo. Quando eu digo mais, depois da implantodontia veio o boom, né? Que você faz muitas dessas cirurgias que a gente vai falar de agora para reparar uma espiral de um implante está exposta, então você aumenta
a longevidade de um tratamento muito caro, que é uma reabilitação sob implante, né? O valor desses procedimentos são caros, né? Então, você consegue, muitas das vezes, salvar um tratamento com a periodontia, né? Ou cirurgia periimplantar, que a gente também pode chamar dessa forma. Correção de defeitos da mucosa, aumento de rebordo edêntulo, né? Aumento de coroa, como a gente já estava falando um pouquinho, e a exposição dos dentes. Agora, está entendendo. Então, retração. A retração que pode ser causada por fatores mecânicos, né? Uma atrição, uma escovação muito forte, uma bifração, né? Todos aqueles fatores não cariogênicos que a gente conhece, né? E até mesmo acúmulo de placa. Às vezes, uma retração desse tecido causado pelo freio labial inferior, que é muito comum, porque o fenótipo inferior é bem fininho. Normalmente, as pessoas têm uma quantidade de gengiva inserida na região anterior-inferior muito pequenininhas, né? Associada ao freio, acaba fazendo essa retração bem localizada ali entre os centrais inferiores. Tá? Então, tem vários tipos de cobertura radicular que a gente pode fazer, né? Os melhores quase sempre são os pediculados. O que são pediculados? São aqueles retalhos que você remove de uma região e passa e transporta para outra, mantendo a sua área de origem nutricional. Então, como eu não removi todo o tecido, olha aqui, simplesmente tirei daqui, rodei e suturei em outro lugar. Tá vendo? Tirei daqui, rodei, ó, aqui era a raiz exposta. Ó. Aqui é importante lembrar que é retalho dividido. Periósteo se mantém aqui. Você só tira o conjuntivo e o epitélio, cola e bota ele aqui no rebordo vivo. Porque você mantendo o periósteo nessa região, você mantém os fatores nutricionais e vai ter uma regeneração tecidual aqui. Se aqui tiver uma raiz exposta também, você não pode fazer essa manobra. Você tem que fazer mantendo o tecido original coaptado na raiz do dente, ou osso, etc. Tá? Se aqui não tiver osso, não tiver nada, você não tem como fazer esse giro, tá bom? Então você piora, você resolve um lado e piora o outro, tá? Vai ter que ter uma área saudável sendo girada para lá. Mas é muito, olha aqui, ó, os capilares, ó, estão íntegros. Tá vendo aqui na foto? Que bacana. Então, os capilares estão íntegros. Então, você não perde esse enxerto de jeito nenhum, tá bom? Ele se mantém na posição com muito sucesso. É muito difícil você perder isso aí. Então, é a melhor técnica que você tem para fechar uma raiz exposta. Tá? Também pode fazer o reposicionamento coronário, que é o inverso do apical, que você retira, bota mais coápice, você retira, faz um alívio lá e vem no tecido, no periósteo, porque o periósteo ele é firme, né? Então você precisa ou fazer ele dividido ou alívio periósteo, poder tracionar todo o conjunto e ele aderir mais coronariamente. Mas para isso, muitas das vezes, vocês vão ter que reconformar essa raiz. Essa raiz, às vezes, esse está dando para ver aí, ó, ele tem que estar dentro do envelope ósseo, porque às vezes por uma mordida, um contrato prematuro, uma ortodontia não feita com qualidade, o dente tende a sair do envelope ósseo. Então, o envelope ósseo está aqui, vamos botar aqui aqui envelope ósseo, o dente vai, exterioriza, sai do lugar, né? Eu preciso gastar para que ele fique dentro do nível ósseo. Se estiver fora, ele vai perder, porque ele vai tensionar o retalho. O retalho vai ficar tensionado. Então, quando você traz ele para dentro, o retalho fica passivo, ele fica, né, sem estar esticado. Se estiver esticado, o ponto vai ficar esticado, você vai perder com certeza essa cirurgia. Então, ele tem que estar flexível, tem que estar como a gengiva é, né, flácida, tá bom? Ele não pode estar tensionado. Então, você acaba aliviando, como a gente pode ver aqui na ilustração, essa raiz que está fora do envelope ósseo para poder ter sucesso na cirurgia, tá bom? Semilunar, né, é um retalho que eu vi só no Linde, mas é difícil de você usar. Eu acho que tem uma desvantagem muito grande, porque você tem que fazer uma tomografia para ter certeza que você não tem um envelope ósseo, uma fenestração, uma decência aqui embaixo, uma perda óssea maior.
Vai que você consegue fazer isso e aí tem uma lacuna aqui, né? Outro porém, se eu errei, poxa, eu medi mal aqui, quando eu trouxe para cá ainda ficou um pedaço de raiz exposta, então eu não tenho como refazer outro, entendeu? Então, assim, é um retalho que tem uns contras muito limitantes, então a tendência é não se usar muito, mas é uma técnica descrita aí em livro, tá? Enfim, é muito bom a gente fazer algumas técnicas parecidas quando a gente tem um enxerto, né? Uma membrana, alguma coisa que possa suportar e ajudar uma regeneração tecidual guiada dessa região, tá bom? E aí fica bem bacana porque você dá tempo do osso também migrar para aquela região, tá? E o mais arriscado, não menos eficaz, mas é mais arriscado, porque você remove completamente o tecido original, né? Nutrição original, né? Você necessita de novas cicatrizações capilares, uma nova formação de vasos para poder renutrir esse tecido que foi removido da sua porção original. Então, tem uma chance muito grande de perder. Ele tem que ficar muito estável. Você vê que a quantidade de sutura é muito feita, que ele não pode se mexer, nada, 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 nada. Fica muito, muito bem preso, tá? Senão tu perde pra caramba. E por mais que seja um enxerto autógeno, né? Muitas das vezes o paciente que deixou tirar um pedacinho daquele tecido do céu da boca, ele não vai deixar tirar outro, porque é desconfortável, por mais bem feita que seja a técnica. Hoje você não tira mais um pedação desse assim, né? É bem menor, você tira ele um pedaço bem menor que fica exposto, né? Enfim, tá? Mas tá aqui, ele é muito eficaz. Você utiliza ele mais para aumentar volume, né? Você fecha a raiz? Fecha a raiz, mas muitas das vezes a raiz aqui, ele acaba deixando uma coloração diferente, ele não fica com a mesma coloração quando você tira do palato, né? Então, por isso que hoje se usa somente o enxerto do conjuntivo. Então, você abre o palato, tira o conjuntivo, ou retalho desepitelializado. Vocês vão ver muito isso por aí também, justamente para não ficar com essa tonalidade diferente aqui, né? Então, aqui, ó, já é um tecido somente do conjuntivo. A gente só pega a parte do conjuntivo e fecha. Aqui no caso foi com fio de nylon, tá bom? Ó, aqui, ó, você vai lá, abre, pega ele do meio, tá bom? E reposiciona. Você não utiliza aquele trapézio, né, como a gente viu anteriormente, tá? A gente utiliza só a parte interna do enxerto, tá bom? Fica muito mais favorável. E como essa parte interna fica também na parte interna da área de implante, né? Você tira a parte interna doadora para a parte interna da área que vai ser implantada, então você aumenta as chances de vascularização e de fixação. Você tira, você passa o fio de sutura pelo epitélio, prende o conjuntivo, prende do outro lado, então ele fica muito mais firme do que essas áreas de enxerto livre, tá? Dessa forma aqui, tá vendo? É bem mais fácil. Você pega o pedacinho do conjuntivo, ó, tá o retalho aqui, prende ele, depois você sobe o retalho e prende ele todos, tá bom? A terapia regenerativa tem uma definição muito clássica de duas nomenclaturas, que é a reinserção e a nova inserção. Qual é a diferença das duas? A reinserção é regeneração após destruição mecânica ou cirúrgica, tá? É o quê? Eu fui lá, sofri uma avulsão, também a pancada no dente, ele luxou. Aí eu boto no lugar, ele vai ter uma regeneração, uma reinserção. A fibra ainda não foi destruída. Então, ele deu uma chance de se reinserir à sua posição original. A nova inserção é o sonho da periodontia. É quando você perdeu toda aquela inserção pela doença periodontal. Só que para isso é muito difícil de acontecer, né? As pesquisas estão tentando isso aí há anos, mas vamos ver, quem sabe, né? Porque para você ter uma nova inserção, você tem que ter um novo cemento, porque o cemento foi contaminado, você raspa, você perdeu o cemento. Você tem que ter um novo cemento, você tem que ter um novo osso alveolar para ter uma criação de uma nova inserção. Você até consegue de umas fibras, uma nova inserção de uma área que você ainda tem um cemento saudável, com um pouquinho de osso saudável. Você pode vir a ter, mas não é o satisfatório que a gente quer ganhar tudo, né? Mas, enfim.
A doença periodontal e a regeneração tecidual guiada. Tá? O que é regeneração tecidual guiada? É tentativa de regeneração do periodonto com membranas biocompatíveis, onde procura impedir a migração imediata do epitélio, criando condições para a formação de um novo aparato de inserção, que é o osso. Então, o que acontece normalmente? O epitélio ele é muito mais rápido do que o osteoblasto, né? Então, quando você tem uma lesão óssea, ou uma lesão qualquer, o que migra para aquela região é epitélio, tá? Você extrai um dente, você faz qualquer coisa, é epitélio, vai ter um forro de epitélio, tá? Depois você tem uma nova remodelação óssea, que vai demorar alguns meses para acontecer. Mas o epitélio, em poucas semanas, já está maduro naquela região, tá? Então, qual é o conceito da regeneração tecidual guiada? Eu conter essa migração desse epitélio para me dar tempo para o osteoblasto, que ele é muito mais lento, crescer, reparar aquele tecido ósseo sem a invasão do epitélio. Com isso, eu tenho uma quantidade de osso formado muito maior. Tá? Então, é muito utilizado hoje em quê? Para você, após uma extração dentária, que você vai fazer um implante. Você pretende fazer um implante naquela região. Então, vou lá, vou extrair o dente, né? Boto uma matriz óssea ali para poder induzir a formação daquele osso e boto uma membrana para conter o epitélio. E aí dou tempo dele se formar e eu vou ter um volume ósseo maior. No caso da periodontia, lesões de furca. 1, 2, 3 já fica difícil, porque ela é muito profunda, tá? E a 2 tem que ser aquela 2 rasa. Se for dor muito profunda, você não consegue higienizar aquela região, complica bastante, tá bom? Então não dá para fazer. Então seria aquela 2 inicial ali, menos de 1, 2 milímetros, antes de chegar ao meio do dente. Mais do que isso, dificilmente vamos conseguir, tá bom? Então aqui tem algumas membranas. Essas aqui são membranas de Goretec. Então você tem uma armação de titânio, tá? Com poliuretano, e aí eles vão servir de arcabouço, tá? São as melhores quando você quer ganhar indução de osso. Então você vai travar aquele epitélio todinho e você vai deixar o próprio osso regenerar, sem você ter necessidade de botar um enxerto ósseo ali, tá? No caso das membranas reabsorvíveis, elas vão simplesmente servir para manter o enxerto no lugar. Então você vai ter que fazer um enxerto naquela região, tá bom? Você botar um enxerto na membrana, se for uma reabsorvível. Se for uma não reabsorvível, uma membrana não reabsorvível, você pode simplesmente botar, porque o epitélio não vai invadir. E o seu osso demora um pouquinho mais, mas ele vai se formando também e reparando aquela lesão óssea, tá bom? Vários tipos de defeito ósseo, né? Quais os enxertos que eu vou poder utilizar? Autógeno, halógeno, heterógeno e aloplástico, tá bom? Autógeno, o que é o autógeno? É aquele ossinho que eu vou tirar de alguma região. Posso tirar do mento, posso tirar da linha oblíqua externa, tá bom? Então, esse é o enxerto autógeno. Você tira do próprio paciente para outra região, tá bom? O enxerto halógeno, né? É aquele... O enxerto halógeno é aquele de banco de ossos, né? Isso aqui a gente não encontra tão facilmente no Brasil, né? É o osso liofilizado, tratado de outro ser humano, tá bom? Que você utiliza. Então, ele também tem uma matriz mais interessante, né? O melhor osso, autógeno, sempre, tá? Segundo melhor osso, da mesma espécie, tá bom? Depois, os heterógenos, que é o que a gente tem, né? Que é o quê? Que tem mais disponibilidade, é o que vende mais em conta, né? A Biose é o mais famoso, um dos melhores, e vem relacionado a osso de matriz bovina, tá bom? E o aloplástico, como esse aqui, que ele é feito de cristais de vidro, tá? Cristais de vidro, que é uma matriz de um material inerte, né? Então não é de origem animal, tá bom? Então aqui um exemplo bem bacana, né?
uma perda óssea vertical, o que se torna interessante, já que eu tenho uma área de migração de osso desde aqui. Então, quando você tem uma perda óssea horizontal completa, você não consegue ganhar osso, tá? Mas nas verticais, eu consigo. Então, tá aqui uma perda óssea vertical, raspou, tratou, bonitinho, ó, utilizou-se um enxerto e, ó, numa radiografia de tempos depois, aquela lesão, ó, não chegou até o ápice, que é o que a gente gostaria, mas, ó, teve um ganho bem qualitativo, né? Outro tratamento muito comum de fazer com regeneração tecidual guiada é a lesão de Furca, né? Furca, a maioria já sabe lembrar, já são formados, outros último período. É essa área do fórnix aqui, que é o encontro das raízes. Então, por isso que eu falo aqui, ó, tem uma área que você consegue. Então, a 1 é aquela que você ainda nem entrou direito, né? A 2, no máximo aqui, gente, ó, antes da metade do dente. Passou do meio do dente para cá, já não consegue fazer tratamento com regeneração tecidual guiada. É muito difícil, vamos ser sinceros, tá bom? Então, com esse tratamento, você quer o quê? Eliminar o acúmulo de placa nas superfícies expostas. E se eu conseguir ganhar osso, se eu conseguir fechar isso aí, não vai ter placa, né? Que é uma área de difícil higienização. Lembrando que, para isso, o paciente já tem que ter uma boa higiene. Não adianta tentar fazer um tratamento de regeneração tecidual guiada um paciente que ainda não é colaborativo com a instrução de higiene oral, tá bom? E estabelecer uma anatomia compatível para ele controlar. Então, o paciente que já controla bem, tá? Eu vou tentar remover aquelas placas que já estão estabelecidas naquela região e dar uma compatibilidade anatômica para ele manter a higiene a partir de então, tá bom? Aqui é cirurgia grau 1, 2, grau 3, então tá aqui, ó. Então é isso que eu falei, ó. Grau 1, o 0, que não entra. 1, aqui, 2, antes de chegar aqui, tá? Isso aqui já é uma figura ilustrativa, mas se passar da metade, já não dá mais tanto certo. E grau 3, quando atravessa completamente. Na grau 1, uma raspagem ou uma odontoplastia, também chamada de cirurgia plástica de Furca, onde a gente faz só um recontorno, um desgaste leve do dente, tirando aquela rugosidade, né? Deixando ele mais reto, para que consiga fazer uma higienização melhor. No grau 2, a gente tenta fazer a regeneração tecidual guiada, que eu acabei de explicar, mas se for aquela profunda, aí você vai fazer um preparo em túnel, vai tentar atravessar e fazer com que esse paciente utilize aquela escova interdental, tá bom? Logicamente, isso é mais fácil fazer em molares inferiores, tá, gente? Molar superior é muito difícil, tanto que aqui está mostrando molar inferior. Anteriormente tinha mostrado molar superior, mas no superior mal a gente consegue tratar o grau 1. Tá? Na inferior a gente consegue chegar até o 2, lembrando que não é o 2 profundo, já quase atravessando. Tá? Agora, inferior a gente consegue tunelizar se for necessário, que é muito difícil você fazer num dente de 3 raízes como o superior. Tá? E no grau 3, o túnel é a divisão das raízes, a extração, mas antes vai ter que ter atenção com alguns fatores. Tá? Então, essa aqui, odontoplastia, que a gente fala, né? Raspagem, alisamento, ó. Eu simplesmente faço um desgaste, olha aqui, ó. Ele fica aqui um dente bem enrugado, tá vendo? Fica mais lisinho, ó, mais lisinho, e aí você vai ter uma facilitação da higiene, tá? A tunelização, o dente tem que estar íntegro, tá? O dente, você pode até fazer, se tiver comprometido endodonticamente, botar uma prótese bonita, né? Mas sempre para dente onde não tem um apelo estético muito grande. Hoje, muita gente não tem paciência para fazer isso e acaba optando em tirar o dente para botar implante. Mas, quando pode se manter, o dente ainda é bem melhor. Agora, se optou-se separar as raízes. Bom, as raízes são muito amplas, então não está dando mais para fazer. Eu preciso, ou a entrada está muito pequena, está atravessando, mas só a tunelização não vai dar. Então, opto em separar as raízes e restabelecer isso proteticamente, manter o dente para não fazer implante. É uma coisa que está em desuso. O investimento as pessoas hoje acabam fazendo um implante que é muito mais prático, porque você tem muito risco de não dar certo. Por exemplo, se o dente estiver com fusão, as raízes estiverem fusionadas, você não pode fazer.
se o comprimento dos cones, se o dente for muito curto, não vai conseguir fazer, porque você vai botar uma prótese muito longa, é questão de mecânica, né? Se a coroa for maior do que a raiz, o dente vai, se ele não estava com mobilidade, vai começar a ter mobilidade. Então, com isso, você vai perder estabilidade, tá bom? Higiene do paciente, se ele não for colaborador, esquece, tá? Você não vai conseguir fazer tratamento. E a divergência dos cones, né? Então, isso tem que ser o mais paralelo possível. Se for completamente aberto, você não consegue fazer, tá bom? E aí, sequência do tratamento. Tem que fazer o tratamento endodôntico, não tem jeito, então o dente nesse momento morreu. Restauração provisória, para você ter uma definição já do término do preparo, enfim, divisão das raízes, separar essas raízes. Não pode deixar soalho. O que é soalho? Está aqui a raiz, não é isso? Então, soalho aqui é a raiz, aqui é a raiz. Você tem o soalho da furca. Você tem que deixar ele retinho. Se eu deixar algum pedacinho aqui, é o suficiente para criar um nicho bacteriano. Ó, ficar reto para que a prótese acople perfeitamente, deixando o menor gap. Gap é aquele espacinho entre a prótese e a restauração. Então tem que ser o menor gap possível, tá? Por isso que hoje o material de cimentação mais nobre que a gente tem é o cimento resinoso, porque ele, além de ser fluido, ele evita de deixar gap, porque o cimento, o fosfato de zinco, ele acaba sempre dissolve alguma coisinha, e você vai ter uma linha, por mais tênue que seja, uma linha de infiltração, com certeza, porque aquele pó líquido ali ele vai esfarelar uma hora, e por mais perfeita que seja a sua prótese, você vai ter uma chance muito maior de infiltração do que o cimento resinoso, que é fluido, e vai ter um vedamento muito mais perfeito, tá? Não pode ter perfuração das raízes, né? Aqui é um modelo que eu achei muito bacana, uma separação de 3 raízes, uma foto também de livro, que eu falei aqui que é muito difícil. Tenho certeza que esse aí deve ter feito uns 200 para fazer um desse bonito e botar no livro, porque é muito difícil de separar 3 raízes com tanta perfeição assim, né? Realmente tem que ter muita habilidade, por isso que eu falei que é muito mais comum, é até indicado, vocês podem ver no Lind, é mais indicado para molares inferiores por os motivos que eu já relatei. Então, molar superior é bem mais difícil. Até como é que vai higienizar isso aqui, ó? Eu vou passar daqui para cá, então, é meio complicado, né? Agora, tá aí um molar clássico inferior, uma perda óssea bem vertical, bem agressiva, né? Botou uma membrana não reabsorvível aqui, espera lá 2 a 3 meses ali, olha aqui o ganho, como é bem considerável, tá? Consegui fechar completamente aquela perda óssea vertical. Então, foi de grande sucesso, tá? Isso é só para a gente lembrar nas classificações de Miller, lembrando que a maioria desses tratamentos que eu falei, a gente só consegue tratar a classe 1 e a classe 2 de Miller, tá? No caso da classe 3 e 4, fica muito mais difícil pelaquela situação que eu falei, ó. Preciso de uma área de imigração. Então, na 1 eu tenho, na 2 eu tenho. A 3 eu não tenho mais papila, nem óssea, nem nada, decidol, nem nada. A 4, então, nem se fala. Então, fica muito difícil de a gente conseguir regenerar uma classe 3 e 4 de Miller, tá? Então, fica mais fácil 1 e 2, tá? Então, uma das técnicas muito associadas hoje é a técnica de tunelização também do tecido, onde a gente não faz a remoção das interproximais. Então, a gente mantendo as papilas, a gente vai praticamente zerar as chances de uma retração dessas papilas, o que é muito ruim, né? A gente deixa aqueles pontos negros, aqui já tem uma leve retração, tá vendo? Então, é um final de tratamento ortodôntico muito severo, né? É muito difícil, porque você faz aquela movimentação, quando você faz a movimentação ortodôntica lateral, você perde a crista óssea. E aí você não consegue repor. Essa crista óssea você não repõe. Mais perfeita que seja, você sabe que às vezes o paciente não tem doença periodontal, mas perdeu a crista óssea. Quase sempre, ainda mais se for jovem, foi tratamento ortodôntico, tá? E às vezes você perde. Hoje você pode fazer um preenchimento, né, com ácido hialurônico nessas papilas. Então, a gente tem várias técnicas para isso. E uma das técnicas bacanas é a da tunelização, onde eu vou aumentar. Eu vou pegar uma área doadora, somente o conjuntivo, não se esqueça, somente o conjuntivo. Vou fazer vou fazer um retalho minimamente invasivo, tá? Onde eu vou somente afastar a gengiva inserida, tá? Vou soltar a gengiva inserida, tá bom?
cortando ela. Eu vou deixar o periósteo lá aderido. Então, vem com o bisturi devagarinho, tá bom? Tem um bisturi próprio. E vou invadindo esse tecido. Depois eu vou enfiar o tecido de doação, né, dentro desse túnel. E aí suturo ele. E fica com um aspecto mais ou menos assim. Ah, mas é feio, né? Feio porque está cicatrizando, tá bom? Ele fica feio assim, então não precisa ficar com medo, tá bom? Então, aqui ainda as suturas, por isso que não deve fazer uma sutura que não seja de Vicryl, tá? Nunca usar cera, tal, porque quando você tira esse ponto, alguma coisa acontece, o sol está muito fácil, ele acaba podendo ficar algum resíduo dessa cera, desse nylon lá dentro e causar um processo inflamatório. No caso do que o Vicryl não vai fazer, tá bom? E o sorriso gengival, que é uma das coisas que mais se fala hoje de estética, né? Você tem programas de computador que vão fazer essa reconstrução. Você tem hoje guias periodontais para fazer isso. Eu vou mostrar para vocês, tá? Para você ter uma noção de quanto eu posso tirar, quanto eu não posso tirar. Pô, e se eu a raiz quando eu estiver tirando, né? Isso tudo eu vou mostrar para vocês, tá? Então você tem a cirurgia tradicional, né? Deixando cruento. Quando é que você opta por isso? Olha aqui. Eu tinha um volume muito grande, uma gengiva bem espessa, tá? Eu tinha aqui, ó, esse lateral era maiorzinho do que esse, né? Esse canino era maior que esse, então estavam um pouquinho irregulares e a gente deixa eles na mesma altura, tá? Numa segunda cirurgia, se fosse necessário, você faz, ó, removeu, primeiro para poder deixar da mesma altura, mas, poxa, tem que tirar osso. Olha aqui, né? Tem muito dente dentro de envelope ósseo. Então, você vem, refaz o osso, olha aqui, ó, né? Refaz a osteoplastia para poder manter esse tecido na posição que você botou. Se eu não tirar o osso nessa situação aqui, olha aqui como é que era passivo, tá vendo? Tirei tecido, mas ó, ainda tem muito osso em cima. Então, tirei o osso também para poder manter ele lá, senão ele não chegava a voltar ao que era antes. Mas alguma coisinha ele acaba voltando, tá? Você pode associar a gengivoplastia também com toxina botulínica, né? Tem paciente que, olha aqui, ó, se é muito pequeno, então você fez a gengivoplastia e ainda associou a toxina botulínica, um esquema muito bacana que eu achei. Aqui, ó, uma área com toxina e uma área sem toxina, né? Foi feito para pesquisa, olha como é que ficou muito legal essa montagem, né? Você vê como é que abaixa de uma forma bem considerável, tá? Isso aqui é um perioguide, onde você faz através de uma tomografia computadorizada, tá? E aí essa tomografia ela vai fazer o quê? A primeira margem é onde você tem que remover o tecido periodontal. Então, essa parte aqui é para você remover o tecido periodontal e essa parte é o que você tem que remover de osso. Tá bom? E é um guia muito bacana, principalmente para quando está começando e não tem noção de quanto tirar, tá? Mas até profissionais mais experientes, isso aí é uma margem de segurança bem bacana aí, para você não causar uma retração aí, principalmente quem está começando. Então, o perioguide é muito, muito legal, uma mão na roda aí. Então, para quem não conhecia, prazer, perioguide, tá? E a técnica de flapless, feito pelo Paulo Cano, se não me engano, ele é de São Paulo, né? Onde ele fez o seu próprio, ele faz a sua inserção, o seu alívio cirúrgico, né? E utiliza uma broca ultrassônica. Como é que é essa broca, mano? A nossa broca diamantada é assim, ó. Tá vendo? Essa aqui é a broca diamantada. Essa é a broca do Paulo Cano. Então, são diamantes microparticulares, tá? São diamantes microparticulados que vão vibrando. Que aí você vai tendo um desgaste ósseo ultrassônico. Então, ele é minimamente invasivo, tá? E aí é uma técnica ímpar, tá? Muito bacana aí, desenvolvida pelo professor Paulo Cano, tá bom? Mas você tem que comprar todo um componente, um ultrassom próprio, assim, não é nada muito barato, não, o investimento é bem razoável, tá? Mas olha como é que fica minimamente invasivo, desgasta osso sem desgastar dente, principalmente pela diferença de broca, tá bom?
E, finalizando aí, nenhum obstáculo será grande se a sua vontade de vencer for maior. Não é isso, gente? Então, valeu, galera, pela aula de hoje. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, estou aqui disponível para vocês, tá? Até semana que vem. Valeu!